ficamos calados, aplaudindo quando chega esse povo dentro dos templos. Nós temos que exigir os direitos dentro de uma forma legal. Não é batendo, não é ameaçando, né? Porque aí vai haver uma ruptura dos nossos direitos. Você sabe muito bem disso. Mas nós temos a forma correta de exigir os nossos direitos, tá? Por que hoje a mídia bate tanto no governo que aí está? Você já questionou isso? Ah, porque não gostam dele. Ele é homofóbico, genocida, né? É o que mais se ouve. Agora, vamos aí fazer um contexto geral. Quantos patrocínios esse povo perdeu? Que era dinheiro público. Dinheiro que poderia ser investido na saúde. A Lei Rouanet. Quantas pessoas foram beneficiadas? Dinheiro público, meu dinheiro. Dinheiro que foi usado para pagar carnaval. Eu não pulo carnaval. Fomos fazer o Adoro Antonina aqui, deu uma maior confusão, por causa de R$7.500. Mas quanto se gasta num carnaval? 200 mil, 300 mil numa cidade pequena? No carnaval no Rio de Janeiro. Olha o prefeito de São Paulo agora. 30 milhões de reais para os carnavalescos. Dinheiro público, eu não pulo carnaval. Dinheiro que poderia ser investido na saúde, na educação, no saneamento básico. Mas me parece que se criou uma elite no Brasil, e essa elite consome todo o dinheiro, que é um dinheiro público que deveria ser investido nas pessoas que pagam seus impostos. Paga-se IPVA, IPTU. Nós somos um dos países que mais paga impostos no mundo. Trabalhamos quase 6 meses para depois ter lucro nos outros 6 meses. Então não vende agora. A mídia, ela só fala em desgraça. Você não vê a mídia falando, por exemplo, a respeito das pessoas que foram curadas da Covid. A mídia, ela gosta de anunciar desgraça. Morreu tantos, morreu tantos, morreu tantos, morreu tantos. É isso o dia inteiro, só morte. Ela não fala a respeito daqueles que foram curados. Os Estados Unidos, por exemplo, agora, cadê que a mídia está falando de John Biden? Por quê? Agora, desde que John Biden assumiu até hoje, já morreram 100 mil americanos. Você vê a mídia falando? Você vê a mídia falando, agora sim, fulano vacinou não sei quanto, está vacinando por dia. Os contratos que o presidente Trump já havia feito, agora estão sendo condicionados às vacinas que estão aí. Então veja que é uma hipocrisia. É muita gente levando dinheiro público. É cada um defendendo o seu lado. O funcionalismo público defende o seu lado, o carnavalesco defende o seu lado, a igreja defende o seu lado. Então tem um partidarismo. Por que não estão conseguindo fazer a reforma tributária? Porque não é assim. Lá, cada representante, ou seja, lá, cada deputado, cada partido representa um grupo da sociedade. Então os camaradas vão defender a bancada da bala. Vai defender o quê? A arma? A agricultura. Vai defender o quê? A agricultura. A bancada evangélica, que deveria defender os evangélicos, que não fazem, seu Abílio Santana? Até tinha uma pergunta que era se a bancada evangélica no Brasil, na opinião do senhor, ela está bem representada. Não, não está. A bancada evangélica no Brasil não está bem representada. E eu vou dizer para vocês por quê. Nesse caso do deputado Daniel, veja bem, eu não concordo que o deputado diga, olha, você tem que ir lá e matar fulano, dar um tiro em fulano. Isso é uma loucura. Agora, nós estávamos conversando sobre isso, tem os meios certos para que isso pudesse ser feito concernente à prisão dele. Né? Tem a comissão de ética para julgá-lo, depois expô-lo, que quando ele perdeu como fala, quando um deputado perde
a imunidade parlamentar, ele ser processado às vias de juízo, como é feito com qualquer um, calúnia, porque o que ele fez ali, ameaça, vamos supor, né, feito o BO, entrado na vara criminal e passado todo o procedimento. Agora veja, o STF, ele está julgando, investigando, né? Então, o que está acontecendo? E tomando as decisões em favor dele mesmo. Então, como pode? Ele está tomando o lugar da polícia, ele está tomando o lugar da investigação, né? E está tomando, e o que deveria fazer é julgar. Por exemplo, os juízes brasileiros não deveriam estar falando, eles deveriam falar no processo, é isso que eles defendem. Mas ontem o presidente do TSE, veja a que ponto chegamos, fazendo uma live com um pretenso candidato, dizendo que o Brasil voltou atrás, retrógrado no combate à corrupção, quando eles deveriam estar falando no processo. Porque a partir do momento que nós perdemos a confiança num juiz ou num juizado, aí nós teremos um problema, nós estaremos com um barco sem direção. Então, eu vejo assim, os conceitos aplicados na política, eles devem ser relacionados em favorecimento daqueles que elegem os políticos. Então, não está sendo bem administrado, não está sendo bem feito, e isso não vai mudar se nós continuarmos desta maneira, com esse pensamento pequeno, tá? Não conseguimos colocar uma pessoa lá se a pessoa não entrar no partido. Nós precisamos mudar essas coisas, nós precisamos cobrar dos nossos deputados, cobrar dos nossos vereadores, cobrar do nosso prefeito, cobrar do nosso presidente, dos senadores. Nós temos esse direito, porque eles só sentem a pressão quando o povo se levanta. Mas não é indo lá em cima do STF jogando foguete, não é que tentando quebrar as coisas públicas, isso não. Tá? É isso que eu entendo. Tivemos uma outra pergunta que alguns até comentaram lá que pode, que não pode, mas a pergunta é: quem tem ministério pastoral pode se eleger? O senhor acha correto? Eu acho que não. Eu acho assim, o ministério pastoral é um chamado. Então, se uma pessoa foi chamada, ela deve cuidar das ovelhas. Agora, se essa pessoa um dia decidir, né, ir para a política, então o correto ela é abandonar o chamado, e aí ela vai ter que ter uma certeza absoluta com Deus, porque a própria Bíblia diz que aquele que se alistou para esse tipo de função não se embarace com as coisas desta vida, porque é impossível um pastor dirigir uma igreja, dirigir também inserido dentro do contexto político. E aí digo novamente, porque a bancada evangélica não nos representa. Porque na votação do Daniel, muitos da bancada evangélica votaram para que ele fosse como digo, o STF prendeu, então eles confirmaram a prisão dele. E muitos da bancada evangélica foram lá e deram seu voto. Uma vergonha absoluta, os camaradas sabendo que está errado. Então a bancada evangélica, ela deveria ser exemplo. Então, quando uma pessoa tende para o lado político, ele vá de corpo e alma. Se ele ficar no ministério, que fique de corpo e alma. Mas as duas funções não há como. Ou ele vá para a política, ou ele fique no ministério. A Bíblia diz que quem está no ministério não se embarace com as coisas desta vida. Está deixando bem claro, quem milita não tem que se embaraçar. O camarada, ele vai se dedicar à igreja. Agora, se ele for para a política, é que ele se dedique para a política. Eu vejo assim, tá? Muitas vezes o nome pastor é usado na política e aí provoca escândalo. Eu não vou citar nomes aqui, mas naquele escândalo da sanguessuga, apareceram pastores que foram investigados. Aí, o pastor fulano de tal, eles não dizem,
o político fulano de tal, eles dizem o pastor, porque já eles ligam a questão pastoral ao candidato que cometeu um erro. Então temos um pastor corrupto e não um político corrupto. Eles ligam a corrupção ao pastorado, não ao cargo do cidadão como político, nesse caso deputado. A bancada evangélica no Brasil, ela deveria defender os conceitos cristãos, e não só isso, mas a Constituição. Mas o que acontece? Aí eu volto a dizer, eles entram em um partido, aí o partido condiciona eles a votarem, mesmo eles sendo contra certas questões, eles votam, e aí, obedecendo ao partido, eles desagradam a Deus, e também perdem a nossa confiança. A Assembleia de Deus tem vários lá, que fizeram isso que estou dizendo, né? E acabam não nos representando. O caso Flor de Lis. Veja, hoje nós somos zombados porque ela se intitula pastora e cantora, foi para a política e acabou provocando todo esse escândalo. Agora, eu te digo, esse escândalo não teria a proporção que tem se ela não fosse uma deputada, né? E não estaria relacionado, né, à questão intrínseca com a política. Mas hoje, a deputada, cantora, então gera toda uma situação, na minha posição política, chamada. Eu acho que ficou bem claro, e para os que estão nos ouvindo no dia de hoje, é importante saber que isso é, na verdade, um momento, um debate onde estamos expondo ideias intelectuais, questões de ordem intelectual. E a própria Constituição ela nos garante esse direito de expor esse ideal intelectual, que é o artigo 5º, inciso 4, se eu não estiver enganado. Também você pode conferir lá, mas se eu não estiver enganado é isso. Então nós temos a liberdade de expressão, a liberdade do pensamento, sendo vedado o anonimato, é claro. Então tudo isso são exposições de ideias de ordem intelectual. É muito importante você dizer isso, porque nós estamos vivendo um momento de censura, e temos que tomar cuidado com a censura, porque é o seguinte, ninguém pode me censurar na questão que eu possa opinar, né? Agora, o que eu não posso é usar dessa opinião para agredir ninguém. Agora, eu tenho o direito de opinar, ser livre para isso. Daqui a pouco nós não vamos poder mais opinar quanto ao aborto, a ideologia de gênero. Vamos ter que arrancar capítulo 1 de Romanos, da Bíblia Sagrada, porque condena a homossexualidade, né? Mas ama o homossexual, quer ver a salvação dele. Nós vamos ter que desconceituar o termo família, que é constitucional, homem, mulher e sua prole, para aceitarmos outros tipos de família que a própria Constituição veda. Até porque o STF não tem direito de fazer leis, mas os camaradas acham uma brecha para dizer, não, pode ter família, homem, mulher mais mulher, mas a Constituição veda homem e mulher, é a Constituição familiar, por Deus e pela nossa Constituição brasileira. E aí nós vamos cometer, daqui a pouco, crime de opinião, vamos criminalizar a Bíblia, não poderemos mais pregar a Bíblia, porque a Bíblia condena a homossexualidade, a ideologia de gênero, o aborto, a Bíblia condena a prostituição. Vamos lá, se uma prostituta se sentir ofendida porque nós pregamos contra a prostituição, agora vai nos levar no Ministério Público e nós não vamos poder mais pregar contra a prostituição. Hoje eu estou gritando para que amanhã nós não sejamos vedados no nosso direito de opinar e falar aquilo que pensamos, claro, dentro dos padrões em que não sejam ofensivos. Nos chamam de homofóbico. Eu várias vezes nas minhas pregações aqui fui chamado de homofóbico, bloquearam a minha pregação
Porque eu preguei contra a